Aí, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar continuidade à palavra de Deus, o livro de Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 5. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Aí ele disse: mostrai-vos aí a quem deves temer, temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno, sim, ou vou-lo digo, temai-te. Que não é para matar, não é para fazer esse tipo de coisa que ele está dizendo, né? E no versículo 6 diz assim: não se vendem 5 pardais por dois, esses entraram, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Todas as coisas que é feito diante de é feito não é despercebido por Deus. Deus vê tudo o que faz, que é o próprio Senhor Jesus, né? E aqui no capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois mais valores tem vós do que números de pardais. Quer dizer, quantos pardais tem no mundo? Milhões, bilhões, trilhões. Mas para Deus nós somos mais, de muita mais bem do que dos pardais, dos pássaros, né? E no capítulo 8 diz assim, Jesus falando, né? Digo-vos, todos os que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem é recebido diante dos anjos de Deus. Tem que reconhecer Jesus, reconhecer nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós ficamos de frente aos anjos e de nosso Senhor, reconhecido que Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. E no capítulo 9 ele diz assim, no versículo 9 ele diz assim: mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Não pode negar nosso Senhor, não pode negar Jesus Cristo. Tem que amar, tem que estar junto com Ele, tem que falar para as pessoas mais próximas, falar para as pessoas: Jesus te ama, Jesus é Deus, Jesus é o poder, a glória, o caminho, a verdade, a vida para a vida para o caminho da vida eterna. E no capítulo 10, no versículo 10, ele diz assim: todos aqueles que estiver falando contra o Filho do Homem, que aqueles homens falavam contra ele, né? Obterão perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará o perdão. Ainda ele é tão bom, muito amor, que se for contra ele perdoa. Mas o Espírito Santo não tem perdão. E no versículo 11, Jesus diz assim: quando porém vós levaram na sinagoga perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupais como que haveis de falar em vossa defesa, porque eles iam levar ele, né? E alguém ia defender ele, mas não defenderam, só acusaram, né? E no capítulo 12
Jesus diz assim: porque o Espírito Santo vos inspirar naquela hora o que deveis dizer. Quando você vai falar em nome de Cristo, o Espírito Santo inspira na mente da pessoa e a pessoa fala. E no capítulo 13, no versículo 13, ele fala assim: disse-lhe então alguém do meio do povo: mestre, dizei o meu irmão que arrependa comigo a herança. Aqui ele vai responder que o cara quer a herança, né? E ele vai dizer. O cara falou lá do meio do povo, porque tinha a herança e o irmão dele não dava herança para ele. Aí ele perguntou. Então Jesus respondeu: meu amigo, quem me constituiu juízo ou árbitro entre vós? E no capítulo 15 ele diz assim: disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente todas as vezes, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de sua riqueza. A vida de um homem não depende da riqueza, porque ele morrerá, né? Então depende da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 16, no versículo 16, o capítulo 12 do versículo 16 diz assim: e a propós-lhe essas parábolas: haverá um homem rico cujo campos produzindo muito. E no 17 diz assim: e ele refletiu-se: que farei, porque não tenho onde recolher a minha colheita. Porque ele ia colher, né, trigo, os alimentos, né? E disse então-lhe: farei o seguinte, derrubarei o meu celeiro e construirei maior. Naquele recolherei todas as minhas colheitas e as minhas do que eu consegui colher. Então, todos os bens dele, né? E no capítulo 19 diz assim: direi a minha alma tem muitos bens em depósito para muitíssimos. Nós descansamos e comemos e bebemos e regalemos. Quer dizer, ele quer só comer, regalar e ficar numa boa. Os outros não tá nem aí. Ele com o povo dele. Aí Jesus diz assim: Deus fala assim no capítulo 12 do versículo 20, diz assim: Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as tuas coisas que ajustasse, de quem serão? Olha aí que é para você ver. Ele só para ele o que acontecer, Deus tira a vida dele, acaba toda a fortuna dele, né? Então no capítulo 21 diz assim: e assim acontecerá ao homem que um tesouro para si mesmo e não é rico por Deus. Quem tem tesouro bastante não é rico por Deus. Então Jesus Cristo, ele diz assim: se Jesus voltou-se para seus discípulos, portanto diz ainda: procurai as suas, para que haveis de comer em como vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não preocupai com o que vestir, o que se preocupai da salvação, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ama todos vocês e gosta, e que quer muito que vocês amem Ele também, que Ele é o Senhor. Jesus Cristo te ama. Amém.